Boa noite para vocês. Não preciso falar, vocês já perceberam que a prova sequer foi olhada por mim. Espero muito essa semana conseguir, mas eu vou ser bem sincero, não é que eu não tive tempo, não. Eu até tive tempo para corrigir, mas aí eu pensei assim, ó, ou eu corrijo a prova, ou eu passo uma noite na semana brincando com a minha filha. E aí eu preferi passar com ela, que assim, foi a semana inteira, foi muito puxado. Eu tive um dia à noite só, que aí eu tirei para ficar com a Sara, tá? Mas essa semana, não gosto de demorar tanto que eu estou demorando. Acho que vai ser rápida a correção. Não, não vai não. A parte em casa, vocês pesquisaram bem, nem estava tão difícil, né? Não vai ser tão rápida não. Mas eu vou corrigi-la, tá bom? Depois a gente marca uma data, tá bom? Pra você fazer, ok? Vamos falar da aula de hoje? Vamos lá, Leandro? Vamos falar da aula de hoje? Cara, a aula de hoje, eu acho que é muito difícil falar o que eu mais gosto na física. Mas com certeza a aula de hoje é uma das partes assim que mais me fascinam. O que isso significa? Que existe grande chance de vocês não entenderem nada. Porque, então, eu estou pedindo para vocês me ajudarem, tá? A chance de eu empolgar e começar a viajar aqui é muito grande, tá bom? Eu vou falar, tudo que eu vou falar hoje, eu não vou utilizar diretamente o nome, mas vai estar embutido a ideia de um conceito em física que, olha, eu até proponho um desafio para vocês fazerem por aí quando vocês forem para as escolas. O conceito de escolas e livros didáticos. O conceito de entropia. Cara, entropia, se você sair procurando na internet, em livros de entropia, você vai ver até coisa relacionada com misticismo. Tá? É difícil achar um físico, é difícil mesmo, que realmente consegue te explicar o conceito de entropia. A resposta que vocês vão mais ouvir é a seguinte, eu acordo aí, Cat. Entropia é a medida do grau de desordem de um sistema. Vamos ser sinceros, isso é o que vocês mais vão ouvir. E normalmente a pessoa que fala isso, ela fala com uma postura, com uma pose, com uma certeza, que parece que aquilo faz algum sentido. Mas presta atenção. Como é que começa o grau de desordem? Não, o que é isso? Grau de desordem. É a mesma coisa do conceito de temperatura. Grau de agitação das moléculas. Quando você fala em grau, assim, cara, dá ideia, bem que você falou, né? De comparação, mas o que é isso? O que é grau de desordem? Então, o que está por trás do conceito de entropia? Então, hoje eu não vou falar do conceito de entropia, só que eu vou esticar, eu vou discutir muito, e aí, característica de formação, eu vou jogar sempre para a matemática. Sempre eu vou buscar na matemática, para talvez, na aula que vem, vocês entendam o que é o conceito de entropia. Tá certo? Então, tudo que eu falar aqui vai estar embutido, eu já quero deixar meio que no subconsciente de vocês. Ah, talvez aquilo ali deve ser entropia. Ah, talvez aquilo ali deve ser entropia. Vai estar no subconsciente. Mas a conclusão final vem na aula que vem. Tá bom? Sugestão de por onde estudar, pelo menos, o que eu vou falar na aula de hoje. Livro Moisés do Sansai. Tá? Moisés do Sansai é o que melhor... Só que assim, estudar o Moisés do Sansai significa sentar e se dedicar só a isso. Não é uma leitura fácil. Entretanto, Osmar, não tem matemática nesse trecho que eu estou passando. Mas a discussão conceitual dele é muito boa. Muito boa. Obviamente, eu vou estar procurando outros livros, talvez o do Alonso, só que do Alonso eu não achei nenhuma versão em português para compartilhar com vocês. O livro do Marcelo Alonso é muito bom. Vocês que estão no PIBID, vocês que têm algum dinheiro, cara, comprem o livro do Alonso, mas comprem a versão grande. Chama Física, nome bem sugestivo. Marcelo Alonso e Eduardo Fim. E, cara, é um livro excelente até para quando vocês forem dar aula no ensino médio. Não é barato, acho que é coisa de uns beira R$200. Cuidado, não compra volume 1, volume 2.
compra o volume único. Procurem Alonso, volume único. É um livro desse tamanho assim que tem toda a física. Vai ter até física das partículas. Tá bom? Vamos começar. E como a gente começa toda a aula, feliz, alegre. Hoje não tão feliz, não tão alegre, porque o Carlota não está aqui. Vamos fazer um combinado? Vamos fazer um combinado? Eu adoro quando as pessoas faltam, que eu quero fazer um teste se as pessoas assistem a aula antes de vir para a próxima. O que vocês acham? Que o Carlota vai assistir essa aula ou não? Se fosse vocês apostarem. O que você acha, Raíssa? Não. Eu vou mostrar como vocês são maldosos. Carlota, essa mensagem para você. Se você está assistindo a aula, deixa um like agora e fala: estou assistindo a aula no tempo 5:57. Se você fizer isso, eu te garanto 2 pontos na P1, na P2. Certo? 2 pontos na P2. Certo? Quer ver que vocês não vão contar para ele? Se ele não marcar, é 1 ponto na P2 de cada um. Não. Se ele marcar, ele leva 2 pontos. Se ele não marcar, todos vocês que estão presentes levam 1 ponto. Certo? Eu só não quero que vocês contem para ele. Eu também não precisa chegar e falar assim: nem assiste a aula, não. Que tal porcaria. Certo? É só fazer um teste, ninguém vai perder nada mesmo, né? Vamos lá. Deixa eu faltar. Deixa eu faltar. Então vamos lá. Não, mas o que eu tô falando de assistir a aula não é nem por mal, cara. Ainda mais final de semestre. Muita prova, cara. Muita prova. Você falta, cara. E outra, eu tenho consciência, assistir aulas. Aqui já não deve ser a coisa mais legal do mundo, de dar aula online. Bom, vamos lá então. Ô, Leandro, já tá mandando mensagem para ele? Sossega aí. Então, não, esse daí é o volume 1. Você tem que procurar volume único, tá? Pessoal, vamos fazer uma breve revisão. Hoje, olha o revisão aí não, né? Hoje, o assunto e o que vocês vão procurar lá no livro do Luciano Vai se chama Segunda Lei da Termodinâmica. Só que sabe o que é o legal da Segunda Lei da Termodinâmica? Ela foi pensada antes da primeira lei e antes antes da lei zero. Aliás, a lei zero foi a última a ser pensada. Só que ela é colocada como segunda lei. Aliás, nem o conceito de calor existia. Era compreendido quando se foi pensado no conceito da segunda lei da termodinâmica. Tá? Eu vou falar dela já, mais aprofundadamente, mas basicamente a segunda lei da termodinâmica ela é uma lei empírica, baseada em muitas observações durante a Revolução Industrial. Durante a Revolução Industrial, o que moviam as indústrias, o que moviam os trens, o que moviam as máquinas? O vapor que é gerado a partir do quê? Do calor, tá? Tanto que o engenheiro, o senhor Sadi Carnot, de apenas 28 anos, ele escreve uma frase muito bonita, né? Que a Inglaterra vive a pleno vapor. Tirar as máquinas a vapor da Inglaterra era condenar a Inglaterra ao fracasso, que toda evolução da Inglaterra se devia às grandes máquinas a vapor. Eram as máquinas a vapor que faziam com que os trens andassem e tudo isso. E qual que era a grande questão das máquinas a vapor? A grande questão é o seguinte, cara, como é que eu faço para eu maximizar a eficiência de uma máquina a vapor? O que é eu maximizar? Vamos falar em linguagem que a gente tem hoje. Entra calor no sistema, é uma forma de energia. Você quer que o sistema faça o quê? Utilize para quê? Para se mexer. Mas em termos físicos, o que é esse se mexer? Realizar trabalho. Então, cara, é assim, ó. É só você pensar no motor a gasolina. Você põe a gasolina, na realidade você não está interessado na gasolina, você está interessado na explosão da gasolina. Porque a hora que explodir, o vapor da gasolina, o vapor do combustível, entra em contato com o vapor de ar, há uma explosão, o que tem?
calor. E aí esse calor aquece o vapor, ele expande, move o pistão, mover o pistão, tem deslocamento, se tem deslocamento, tem trabalho. Tudo bem? Trabalho. Mas a pergunta é, como é que eu crio uma máquina que aproveita o máximo desse calor? Porque assim, todo o calor da explosão, todo o calor gerado é utilizado para realizar trabalho? Você sabe que não. Como você sabe que não? Porque o que acontece no carro, vocês acham? Esquenta. O que mais? Faz barulho. Certo? Tem todas essas coisas que acabam, a gente utiliza o termo dissipando. E isso é uma coisa que a gente não percebe. Vamos relembrar a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, ela diz basicamente o seguinte para nós, que quantidade de calor, eu gosto de escrever nessa forma, tá? É a variação da energia interna mais o trabalho realizado pelo gás, certo? Então, eu forneço calor para o sistema, o gás não, o sistema, né? Que a gente trabalha com gás, eu acabo esquecendo. Isso aqui vale para tudo. Essa é a primeira lei. O sistema recebe calor, parte desse calor varia a sua energia interna, e outra parte desse calor é utilizado para realizar trabalho. Ok. Só que presta atenção que falta alguma coisa nessa primeira lei. Porque, olha só, vamos pensar no motor a gasolina. No motor a gasolina. Como é que ele funciona? Fornece calor. O que acontece? Vamos pensar que a única perda é por esquentar. O que acontece? O motor esquenta. Qual dessas parcelas está aqui? A esquentada do motor? Variação da energia interna. E a outra parte é utilizada para realizar trabalho. Show? É possível a volta? A volta que eu quero dizer é o seguinte, porque se o motor esquentou, faria sentido que a hora que o motor esfriasse, ele lhe devolve esse calor, e esse calor pode ser utilizado novamente para realizar trabalho. Entenderam? Gente, vocês têm que... Entendeu, Raiz? Mas esse calor está voltando para onde? Não, para algum lugar. Ótima pergunta. Para algum lugar. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó. Calor variou a temperatura. Só que a temperatura não vai ficar quente o tempo todo. Quando ele esfriar, esse calor deve estar voltando. Então esse calor voltaria, eu reaproveitaria esse calor e faria o trabalho de novo. Exato. Percebe que a primeira lei da termodinâmica não impede que isso aconteça? Ou, pegar um outro exemplo, para não ficar falando só de gás. Está aqui a minha mão. Tá? Eu realizarei um trabalho sobre o apagador. Esquece o som. Vou realizar um trabalho sobre o apagador e transfiro energia para o apagador. O apagador foi e parou. O que aconteceu com essa parada do apagador? Quem é que realizou o trabalho, que retirou toda a energia que eu forneci para o calor? O atrito. Então, o atrito produziu algum outro tipo de energia, foi transferido outro tipo de energia. Então, provavelmente ele esquentou. Ele vai esfriar. Quando ele esfriar, ele volta? Não. Mas tem alguma coisa aqui na lei que impeça que isso ocorra? Outra. Você pega uma xícara de café, se você mexer bastante, o que acontece? Ela esquenta ou ela esfria? Esquenta. Até estranho, né? Que as mamães, quando querem esfriar as mamadeiras, elas chacoalham. Né? Tudo bem? Ela esquenta. Mas quem é que está esquentando ela? Você está realizando um trabalho de movimento que está fazendo com que a xícara esquente. Certo, Fernanda? Quando eu soltar, ela tende a esfriar. Percebe que se a gente for seguir só o raciocínio da primeira lei, a hora que ele esfriar, o que deveria acontecer com a colher? Girar no sentido contrário. E devolver todo aquele trabalho. Tudo bem? Cara, isso... Parece que eu estou falando uma coisa óbvia. Fala. Não, a gente não é direcionado a pensar assim.
Essa lei não impede que isso ocorra. A gente sabe que isso não ocorre. Só que o que é a física? O que é a física? Descrição dos fenômenos naturais. Tudo bem? A gente sabe, por diversas observações, que determinadas coisas ocorrem em uma única direção. Tudo bem? Tudo bem? Então a gente precisa de leis físicas que respondam a isso. O que eu estou querendo dizer é que a primeira lei da termodinâmica não responde a isso. Pela primeira lei da termodinâmica, tanto a ida quanto a volta seriam possíveis. Entendeu? Ou não, Cat? Ótimo. Então vamos imaginar um sistema. Eu forneço 100 joules de calor para o motor de um carro. Quanto que você acha? Chuta um valor. Quanto que você acha que variou a energia interna? 80. Então, variou 80 joules de energia interna. Então, quer dizer que foi realizado um trabalho de quanto? 80 mais 20. Pronto. Está válida a primeira lei da termodinâmica, não está? Está válida. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse calor, tudo bem? Eu vou pegar essa variação de energia interna, ok? E eu vou voltar ela para cá. Tudo bem? Que variou a energia interna, aí ela aumentou a temperatura. No que abaixar a temperatura, eu vou devolver ela na forma de calor. Tudo bem? Aí o calor volta para cá. O calor volta para cá. Com quanto? 80. E aí tudo isso vai virar quanto de trabalho? Oi? Vamos lá. Acho que se eu fizer um desenho é melhor. Vou fazer um desenho. Ó, vamos fazer assim, ó. Esse desenho aqui vai ficar mais... Espero que ele fique mais claro. Ó, aqui tem o pistão que vai se mover, tá bom? Vou pegar o mesmo exemplo da Cat. Aqui, por algum processo, eu coloco um reservatório bem quente. Aqui, ó, quente. Ok? Aqui, eu vou colocar um reservatório, o qual está frio. De acordo? Esse pistão pode ir para lá ou para cá. Concordam que vai ter fluxo de calor ali? Sim, de alguma forma. Então, olha o que aconteceu. Foi ótima pergunta da Cat. Aqui entrou, segundo a Cat, 100 joules de calor. Tudo bem? E aí aqui o que aconteceu? Realizou 20 joules de trabalho. Então isso aqui vai expandir. Isso, aqui tem um gás. Realizou, entenderam aqui que isso que empurrou e realizou 20 joules de trabalho? Tudo bem? E aí veio quanto de calor para cá? Foi 80 joules de calor. De acordo? Tudo bem? Ah, mas isso aqui expandiu, né? Se expandiu, ele veio parar aqui, ó. Certo? Tudo bem? Então eu poderia fazer o seguinte, eu pressiono isso daqui. Se eu pressiono, eu vou realizar um trabalho de quanto agora? Menos 20. Quer dizer que eu estou fornecendo 20 joules de calor. E aí sobe esse daqui para cá. Quanto que subiria para cá? 80. E daria quanto lá em cima? 100. Matematicamente, tem alguma coisa que impede isso na primeira lei da termodinâmica? Entendeu, Cat? Daqui você entendeu? O que significa um trabalho negativo? Que o sistema está recebendo energia.
Entendeu? Então aqui, ó, forneci, por isso que eu falei, eu trabalho menos 20, ó, eu forneci energia agora. Quanto que eu forneci para o sistema? 20. Também, de alguma forma, forneci calor. Quanto que eu forneci de calor? 80. Quanto que ele recebeu no total agora? 100. Entendeu? Só que quando eu estou falando isso, olha o absurdo que eu estou... Absurdo assim, que a gente sabe. Eu estou dizendo que calor vai fluir do corpo de menor temperatura para o corpo de maior temperatura. Entendeu, Cat? Certo? Percebeu agora? Tem algum furo na primeira lei da termodinâmica? Não tem. Mas a gente sabe que isso não ocorre. Então, é um sinal que a primeira lei da termodinâmica está incompleta. Exato. Fala. Exato. Exato. Pela primeira lei, nada impede. Entendeu agora o que eu estou querendo? Por que é tão mais difícil de compreender isso? Porque é uma coisa que é muito óbvia para a gente que não vai acontecer. E aí, isso que é muito óbvio que não vai acontecer, eu estou falando assim, olha, por aquela lei ali, ele pode acontecer. E é isso que eu estou querendo corrigir, para você entender a necessidade de uma outra lei. Tudo bem? Eu gosto de você, Cat, porque você tem coragem de perguntar quando não entende. Certo? Tá bom? Entenderam? Então, assim, a segunda lei da termodinâmica, ela vai trazer para nós uma ideia de seta, que eles se chamam de seta do tempo. Mas não é bem seta do tempo, tem que tomar muito cuidado com as analogias. O que quer dizer? Que determinados eventos só podem acontecer em um sentido. Tudo bem? Por exemplo, uma xícara cai, bate no chão e o quê? Ela quebra. É possível espontaneamente os pedaços voltarem, se juntarem e subirem? Não. Só que, olha, a primeira lei da termodinâmica impede que isso aconteça? Não. Tudo bem? Entenderam? Certo? Alguém me fala um outro evento que vai ocorrer apenas em um sentido. Por isso que fala seta do tempo, que os tempos sempre cresce, sempre em um sentido único. Ele não volta. Por isso que a gente faz essa analogia, para dizer que as coisas ocorrem, determinadas coisas ocorrem sempre em um sentido. Alguém consegue me falar em... O trabalho do atrito, né? O trabalho do atrito é sempre no sentido de converter energia cinética em algum outro tipo de energia. Vamos chamar de energia térmica. Nunca no sentido de conduzir energia térmica em energia cinética. Outra forma, o calor sempre vai fluir espontaneamente de onde para onde? De maior temperatura para de menor temperatura. O calor jamais vai fluir espontaneamente, presta atenção na palavra, jamais vai fluir espontaneamente do corpo de menor temperatura para o corpo de maior temperatura. Ah, mas e a geladeira? O que a geladeira faz? Não é espontâneo. Uma vez o professor lá do laboratório mostrou uma coisinha de cerâmica que fica Ah, eu tenho que ver. Mas não é espontâneo. Certo? Se não é espontâneo, algum trabalho é realizado. Tá certo? Então, assim, vocês já estão. Aqui, já dei 3 enunciados para a primeira lei, para a segunda lei da termodinâmica. Olha o enunciado. Olha o enunciado. Esse é o enunciado de Kelvin, só que eu não vou anotá-lo aqui ainda. Enunciado de Kelvin da segunda lei da termodinâmica. É o de Kelvin ou de Clausius? O de Kelvin. É impossível, em um sistema, que o calor flua espontaneamente dos corpos de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. O enunciado do Clausius também é interessante. Um dos enunciados, né? Eu vou passar assim, são trocentos enunciados. Aí a gente tem que ver por que eles são equivalentes. Um outro enunciado, ele é o seguinte:
É impossível um sistema em que a única função, que todo o calor desse sistema seja utilizado para realizar trabalho. É impossível em um sistema todo o calor ser utilizado para realizar trabalho. Temos que conversar sobre isso. Porque aparentemente o que eu estou falando está errado. Por aqui, para que todo o calor seja utilizado para realizar trabalho, basta que a variação da energia interna seja zero. Só que, embutido nessa fala, cara, pegar os textos antigos é complicado de entender. Por conta disso, você tem que descobrir os meandros. O que ele está querendo dizer nisso é que é impossível fazer a ida e a volta. Porque para você fazer uma máquina térmica, o que tem que acontecer com o teu sistema? Ele teria que realizar trabalho, só que ele teria que fazer o quê? Ele teria que voltar para realizar trabalho novamente. Porque máquinas operam em ciclos. Entendeu? Então eu teria que fornecer calor, realizar trabalho. Ó, vamos lá. Você fornece calor, o corpo realiza trabalho. Certo? Aí ele precisa voltar. Para ele voltar, o que acontece? Trabalho é realizado sobre o sistema. Pá. Então ele libera calor. Aí eu teria que pegar todo esse calor liberado de novo. Cara, eu ficaria com um ciclo infinito, perfeito. Eu abasteceria o carro uma vez na vida só. Só que isso está nas entrelinhas do enunciado. Tá? Vou até colocar um dos enunciados aqui. Ó. Só confere para mim. Procura enunciado, eu não sei se é de Kelvin ou de Clausius. Eu acho que esse é o de Clausius. Enunciado de Clausius da segunda lei da termodinâmica. Não decoro esses nomes. Mas lê aí para mim. É impossível. Fala. Não está fazendo muito sentido na minha cabeça uma coisa. É como se fosse, sei lá, uma corda de aço entre dois tipos de energia. Por exemplo, você fornece na verdade, como é que eu posso explicar? Uma queda de braço entre dois tipos de energia. Porque assim, você fornece calor, realiza trabalho, mas para ele voltar tem que ser um trabalho realizado para ele. Tem que entrar energia para esse calor voltar. Show. Show. Perfeito. Perfeito. Mas para entrar energia, você precisa liberar calor. Ah. Tá, e o de... Tá. Então esse aqui é o de Kelvin. É impossível um sistema cuja... Vou escrever da minha cabeça, tá? Única... Não, mas isso não está no enunciado original. Isso aí é que colocaram. Tá? Você, tanto hora que você lê no enunciado, você vai ver. Cuja única função... Mas aí o cara completou. Quando você pega o livro do Newton também, você tem que dar trocentas interpretações para as leis de Newton, que estão lá. Por exemplo, no livro do Newton lá tem a definição do que é massa. Massa é o que se obtém de um corpo através da sua densidade e seu volume. Isso é o que ele define de massa. No livro dele. Não define densidade. Aliás, assim, ó, massa é a medida da mesma, obtida a partir da sua densidade e seu volume. Deve ser parente do negócio elevador, né? Qual? Aí você fala para ver se o mesmo está no andar. Cuja única função seja, eu vou colocar transformar, mas é converter, né? Transformar calor em trabalho.
temos, aliás, que buscar o texto original, né? Do Kelvin para ver se é esse enunciado mesmo, mas como eu disse para vocês, quando aparece essa palavra única, ele está querendo dizer operando em ciclos, e eu vou discutir isso já já com vocês, tá? Porque isso é impossível. E eu vou colocar aqui o enunciado de Clausius. Enunciado de Clausius é impossível vou escrever com as minhas palavras, tá? O calor fluir espontaneamente a mente de corpos mais... Vou colocar corpos mais frios, só por preguiça de escrever, mas é corpos de menor temperatura, tá? Mais frios, ou seja, corpos de menor temperatura. Deixa eu continuar aqui em cima. De corpos mais frios para corpos mais quentes. Pronto. Certo? Tudo bem, Leandro? Entendido até aqui? Tudo bem? Já estou avisando a questão da P3, tá? Já estou contando de verdade. De verdade. Quando você lê essas duas, elas parecem estar tratando de coisas que são óbvias, porém distintas. É a mesma coisa. Questão da prova. Me mostra que é a mesma coisa. Entendeu? Quando eu estou querendo me mostrar que é a mesma coisa, eu estou falando assim, olha, uma consequência de que um calor não pode fluir de corpo mais quente para corpo mais frio, perdão, de corpo mais frio para corpo mais quente, uma consequência disso é que é impossível que calor seja transformado totalmente em trabalho. Tem que mostrar isso. Ou não, e também tem que mostrar, olha, uma consequência de ser impossível que calor seja transformado totalmente em trabalho, uma consequência disso é que vai ser impossível corpos... Qualquer um desses pode ser considerado como enunciado da segunda lei da termodinâmica. Se vocês lembrarem, teve uma aula que eu falei dos trocentos enunciados possíveis para a primeira lei. Tá? Tem mais enunciado possível. Tá? Determinados sistemas ocorrem em uma única direção. Tá? Nem todo sistema é reversível. Tem trocentos. Só que ainda assim, mesmo, qual dos dois você prefere, Leandro? Qual para você é mais óbvio? Assim, aparentemente os dois são óbvios, né? O segundo, né, parece mais óbvio, né? Tudo bem, Ana Júlia? Qual que é mais óbvio para você, Ana Júlia? O primeiro ou o segundo? O segundo também? Para mim é mais o primeiro, viu? De verdade. Porque o segundo envolve se você for fazer uma análise bem crucial, envolve o conhecimento muito tácito do conceito físico de calor. E é um que eu já falei para vocês que a gente não sabe bem ainda. Tá? A gente tem uma boa noção, mas ainda não sabe bem. Agora, isso daqui, o meu dia a dia me diz isso. Meu dia a dia já me mostra que eu não consigo realizar todo o calor que é envolvido no sistema, eu não consigo utilizá-lo para realizar trabalho. Isso sempre parece uma limitação igual a parte da sabe? Essa é a fala. É uma limitação da natureza. Essa limitação causa guerras. Porque o que está envolvido aqui, gente, nesses dois? O que está envolvido nesses dois? Aqui está envolvido conservação de energia. Aqui está envolvido, por isso que você paga a conta de energia. Porque se a energia sempre se conservasse, eu começo a aula sempre dizendo, se a energia se conserva, por que eu pago conta de energia? Porque a energia sempre se conserva, porém, nem sempre de forma útil. Aqui está a inutilidade de determinadas energias.
de processos que ocorrem apenas em um sentido. Você paga o combustível, ele gera calor, parte desse calor é utilizado para movimentar o carro. Perfeito, é para isso que você pagou. E aquela parte do calor que não foi utilizado para movimentar o carro? Não adianta você reclamar no posto, que eles não vão te devolver o dinheiro. Entendeu? Você não consegue reaproveitar. Isso está aqui nesses enunciados da segunda lei da termodinâmica. Tá bom? Gente, eu estou falando de verdade, vou chegar em casa e já vou colocar para eu não esquecer. Essa é a questão da prova. Isso é questão da prova. Aliás, a P3 poderia ter uma questão só e ser só essa. Tá? As 4 aulas para você responder essa questão. Faz para mim a equivalência entre os dois. O que é equivalência? Mostrar que se isso daqui eu obtenho a partir disso, ou que isso eu obtenho, ou não, e que um você pode obter a partir do outro. Já vou dar até a dica. Se isso daqui for verdade, você consegue criar um refrigerador perfeito. Tá? O que é um refrigerador perfeito? É um refrigerador que o calor flui espontaneamente do corpo mais frio para o corpo mais quente. Se esse daqui for verdade, você consegue criar um motor perfeito. Tá bom? Um motor perfeito é aquele que todo o calor que entra é utilizado para realizar trabalho. Tá bom? Para isso, já estou até dando a dica, estudem como funciona a máquina térmica e como funciona refrigerador. Tá bom? São completos. Não, os dois sozinhos são completos. Um é consequência do outro. Eu estou dizendo a mesma coisa. Vou dar um exemplo. Ah, não, isso aqui eu estou dando uma dica como é que você vai chegar. Que é esse o caminho. Tá bom? O que pesquisar. Sozinho, assim, é óbvio, né, gente? Se eu estou avisando com antecedência, isso significa que sozinho, você não vai chegar na hora da prova e conseguir chegar nisso sozinho. Entendeu? Então, eu estou dando o caminho do que vocês procurarem. Procure máquinas térmicas e refrigeradores. Funcionamento de máquina térmica, funcionamento de refrigerador. De acordo com a física. Não precisa preocupar com engenharia, não. Tá bom? Só que esses dois enunciados para a segunda lei, eu nem coloquei aqui que é a segunda lei, mas esses dois enunciados para a segunda lei, Eliandro, eles têm um problema. Você consegue identificar um problema? Quando eu indico um problema, não quer dizer que eles estão errados, não, tá? Não quer dizer que eles estão errados, não. Consegue identificar um problema? Para você identificar um problema, fala uma lei física aí, que vem na sua cabeça. Segunda lei de Newton? Fala ela para mim. Força resultante, massa da aceleração. Ótimo. Kainan, fala uma lei da física que não seja essa. Qualquer uma. Não, Kainan? Hã? Nossa, é verdade, né? Você está no curso errado. Qualquer uma. Qualquer lei da física. Pode ser até aquela ali, ó. Então tá, pronto, ó, lembrou uma. Pronto. Vamos pegar agora. Jaiane, você que está mais tempo no curso. Fala uma lei da física qualquer. Pode lembrar de eletromagnetismo, qualquer lei da física. Lei de Faraday. Lei de Faraday, eu não vou pedir para você enunciar ela, que eu tenho duvido que você vai lembrar. Ou lembra? Ela fala que assim, a integral de caminho do campo elétrico é igual a menos a variação do fluxo do campo magnético. Tá? Ou seja, todas as leis que vocês falaram, está envolvido o quê? Uma equação, certo? Está envolvido uma equação. Ou seja, está envolvido grandezas matemáticas. Aqui as leis, eu não tinha nem prestado atenção nisso, elas estão envolvendo a palavra impossível e não tem o quê? Não tem nenhuma matemática. Não tem nenhuma matemática, cara, por trás dessas leis. Certo? Então, agora, a minha luta é o seguinte, cara, que é o que eu pretendo fazer na aula com vocês hoje. Eu preciso pegar a segunda lei, porque o que é a física? A física é o estudo da regularidade dos fenômenos naturais.
regularidade dos fenômenos naturais significa que os fenômenos naturais ocorrem com certa regularidade, portanto, podem ser previstos. Como é que nós vamos fazer a previsão? Através de medidas. Mas o que eu vou medir? Eu vou medir grandezas físicas. E grandezas físicas, elas são definidas através de equações. Então, eu preciso de uma equação que me mostre a segunda lei. Tudo bem? E aí vai vir uma outra coisa que senão não vamos chegar numa equação. Muito pelo contrário, nós vamos chegar numa inequação. Tá bom? Vamos chegar numa inequação. Mas eu preciso matematizar isso daqui. Certo, Kainan? Certo? Tudo bem? Então vamos lá, vamos brincar. Vamos começar com uma pausa. Vamos parar com isso daqui. Vamos parar com isso daqui. Lembra que eu falei que todo comentário que eu fizesse, que você fica pensando muito, o que está embutido? Está embutido em entropia. Olha a minha última fala. Eu preciso de uma descrição matemática dessas duas coisas. Presta atenção. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso é uma lei física. Do que eu estou falando? Conservação do quê? De energia. O Lavoisier pensou em massa quando ele fez isso. Só que a gente sabe que isso é energia, graças ao Einstein, porque massa e energia é a mesma coisa, conservação de energia. Mas isso é uma lei falada. Olha essa lei aqui, ó. Qual a vantagem disso do que por aquilo que eu estou falando? Aquilo ali eu consigo operar. Aquilo ali eu consigo fazer previsões. Aquilo ali eu consigo medir. Tudo bem? Certo? Estão acompanhando? Tudo bem? Então vamos lá. Então eu vou fazer uma pausa. Eu vou tentar matematicamente discutir com vocês quem é o culpado desses fenômenos serem irreversíveis. Isso que é o brabo. Vocês lembram? Vocês fizeram Física 2, o Leandro vem tirar dúvida comigo quase todo dia. E Leandro, como é que eu calculo o trabalho de uma força? Trabalho de uma força? Não. O trabalho de uma força é a força vezes o deslocamento, se essa força for constante. Mas em geral, e ainda for ao longo de uma linha reta. Ok? O trabalho de uma força, ele é uma integral de caminho do produto escalar F entre os pequenos deslocamentos ao longo desse caminho. O que eu quero dizer com isso? Quando eu calculo o trabalho daquela forma, olha esse símbolo aqui, ó. Não precisa apavorar, Raíssa, que eu sei que você já está apavorada. Nossa, vai vir integral, vai vir integral. Agora não precisa apavorar, vai vir integral. Mas eu vou tentar simplificar ao máximo. Está vendo esse símbolo aqui? Esse símbolo está falando o seguinte, olha, o caminho importa. Normalmente, quando vocês fazem integral, aparece um número aqui e outro aqui, não é? E aí, na realidade, o que interessa é só o primeiro que está aqui e o que está lá em cima. Tudo bem? Essa é a integral simples. Isso daqui não é uma integral simples, isso aqui é uma integral de caminho. Ela está querendo dizer o seguinte, olha, pode ser a mesma função. Se o caminho for diferente, o resultado vai dar diferente. Então ele está falando o seguinte, olha, a energia produzida ou dissipada por uma força depende do caminho. Não depende só da posição inicial e final. Quer ver? Quer ver? Vamos fazer o seguinte, ó. Quero pegar o apagador e trazer o apagador daqui até aqui. Obviamente que o atrito realizará um trabalho. Tudo bem? E eu quero que vocês digam em qual dos casos o trabalho foi maior. Ó, daqui aqui, ó. E agora, ó. Concordam que eu saí da mesma posição inicial e cheguei na mesma posição final? Qual dos casos vocês acham que o atrito realizou um maior trabalho? No segundo caso. Tudo bem? Então vocês percebem que o trabalho de uma força depende do caminho? Existem determinadas forças que o trabalho não depende do caminho. Essas são as forças conservativas. Olha o nome, força conservativa. Mas no grosso, no geral, o trabalho depende do caminho. Tudo bem? Certo? E aí, a gente tinha uma outra coisa. Vamos pensar para gases. Para gases, como é que era o trabalho? Também integral de caminho. De quem?
PDV. Exato. Eu não vou colocar mais integral, mas está embutido que é integral de caminho. Ok? Não vou colocar ainda, vai. Trabalho das forças de pressão é igual a integral de caminho de PDV. Por que eu estou falando isso aqui? Tem que tomar cuidado que aqui caminho é uma trajetória mesmo. Ali caminho quer dizer quais são os valores de pressão que eu segui. Então vamos colocar aqui dois exemplozinhos aqui, ó. Vou pegar uma ilustração aqui, depois eu vou. Ó, aqui está o volume, aqui está a pressão. Olha lá, vamos imaginar que eu saí de um volume V1 e cheguei num volume V2. Vou até colocar a mesma pressão. P1, P2. Olha lá, meus amiguinhos. Ó. Realizei aquele trabalho ali. Dá para calcular aquele trabalho? Como é que eu calcularia aquele trabalho? A integral vai dar aquela área, né? Volume inicial. Volume inicial. V1. Volume final. V2. Agora eu vou realizar o trabalho por aqui. Volume inicial. Volume final. O trabalho foi o mesmo? Não. Maior ou menor? Menor. Como que você identifica que o trabalho é menor? Área menor. Tá vendo que eu saí da mesma condição inicial, cheguei na mesma condição final, através de dois, aqui eu não vou nem falar caminho, melhor, através de dois processos distintos. Perceberam? Foi através de dois processos distintos. Ok? Então, o que se manteve? V1, V2. Concorda que através dos dois caminhos, o volume, a variação do volume foi o mesmo? Então, eu digo que o volume é uma variável de estado. Tudo bem? Volume é uma variável de estado. O que significa variável de estado? Que só depende da condição inicial e da condição final. Só que o trabalho não é uma variável de estado. O trabalho é o quê? PDV. Ele é uma... tá certo? Ele é uma variável que depende do caminho. Ele depende do processo. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Calor, cara, vamos pegar mais alguns exemplos de trabalho, vai. Vocês estão doidos, vamos lá. Aí alguém pode perguntar, professor, mas e se eu começar a trabalhar, se eu começar a operar com trabalho ao longo de deslocamentos muito pequenos? Ainda assim continua sendo uma variável de caminho, não é uma variável de estado. Tá bom? Mas eu vou trabalhar com a outra anotação. Vamos fazer assim, ó. Vamos imaginar assim, ó. Vou pegar alguns exemplos, tá? Isso aqui é tudo exemplo. Trabalho das forças de pressão. Eu vou colocar assim, ó. Eu estou colocando esse símbolo porque eu estou dizendo que o trabalho é bem pequenininho. Bem pequenininho. Em livros de física pode aparecer um DW. Aí é questão de gosto. Porque eu uso o D para indicar pequenas variações. Tudo bem? Porém, trabalho... O que é pequena variação? Final menos inicial. Só que trabalho, não existe trabalho inicial e trabalho final. Então, eu não gosto de colocar uma variação do trabalho. Por isso, alguns livros até vão colocar assim, ó. Alguns vão colocar assim, muito errado. Que esse aqui embote trabalho final menos trabalho inicial. E trabalho, nenhum corpo tem trabalho, nenhum corpo tem calor. Então, não faz sentido falar calor final, calor inicial, trabalho final. Então, por conta disso, alguns livros colocam esse símbolo aqui. E eles chamam isso de uma diferencial inexata. Tá bom? Vocês ainda não fizeram o cálculo 3. Vocês não têm ideia nem do que é uma diferencial exata. Quiçá uma diferencial inexata. Então, não vou usar isso. Então, quando eu estou usando aproximação, eu estou querendo dizer que esse trabalho é ao longo de uma variação de volume muito, muito, muito pequena. Tudo bem? Ok? Então, eu vou escrever assim, ó, P delta V.
Ok? Tudo bem? Volume é uma variável que é o quê? Estadual não. É uma variável de estado. Gostei da piada. O volume é uma variável de estado. Tá certo? Então, para ter trabalho, precisa ter a variação do volume. Só que presta atenção, que estamos pensando no gás. Para ter uma variação de volume, tem que ter uma diferença de pressão, não é? Para o volume subir, o que acontece com a pressão aqui embaixo? Tem que ser maior. Certo? E até quando que vai ocorrer essa variação do volume? Até as pressões se igualarem. Entenderam? Entenderam ou não? Não, que repete. Repetir, não. Olha aqui que legal. Olha aqui que legal. Ó, temos aqui essa situação. Temos aqui. Olha só. Temos aqui esse volume inicial. Certo? Se o negocinho ficar paradinho ali, é por quê? Porque está equilibrado. Porque a pressão em cima e a pressão dentro são iguais. Tudo bem? Se numa segunda situação isso daqui subiu, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Se em uma segunda situação isso daqui subiu, isso só pode ter subido por quê? Exato, porque não que mudou. Ele só pode ter subido porque teve uma força para cima. Então a força para cima é causada pela essa pressão aqui. Então essa pressão interna tem que ser maior que a externa. Tudo bem? Então só vai ter trabalho enquanto houver o quê? Diferença de pressão. Captaram? Captaram? Certo? Você deve estar achando estranho porque você sempre usa, mas e quando a pressão é constante? Aí você tem que lembrar qual que é a técnica que a gente usou. Quando a pressão a gente mede a pressão não pelo que está acontecendo aqui. A gente mede a pressão pelo que está fora. Tudo bem? Entendeu? Certinho? A hora que você começou, eu amei se a pressão é constante. Na realidade, se a pressão é constante aqui, se ela for constante aqui e igual a de fora, já era. Entendido? Tudo bem? Então vamos lá. Mas ainda assim, eu vou pegar uma outra coisinha que vocês nunca viram, tá? Nem a Jaiane nunca viu. Vou fazer assim, ó. O trabalho, aqui aproximadamente também, trabalho de um campo elétrico. Certo? Trabalho da força elétrica, na realidade, em um material de elétrico. Vocês só estudam no vácuo. Ele é isso aqui, ó. Vou colocar em módulo, tá? Ele é E. Cara, que coisa linda. Delta P, mas agora um P grande. Aquele P é polarização. Olha que coincidência. Polarização é uma variável de estado. Só existe variação na polarização enquanto existe diferença de campo elétrico. Então, assim, uma diferença de campo elétrico causa polarização, uma variação na polarização. Só que só vai existir o trabalho enquanto há essa diferença. Então, aqui, olha só. Está vendo que o trabalho está sempre relacionado a uma variável de estado e uma perturbação no equilíbrio? Estão percebendo? Sabe o que eu adoraria? Sabe o que eu adoraria? Eu adoraria fazer isso aqui, ó. Eu não sei se vocês adorariam. Eu adoraria fazer assim, cara, calor é aproximadamente... Ai, cara, ia ser tão lindo. A variação de alguma variável de estado, certo? Sei lá, vamos chamar essa variável de estado de... Fala uma letra aí, eu não sei letra.
Zezão. Pode ser um zezão? Zezão. Vezes alguém que indique o equilíbrio. Porque aqui assim, ó, durante quanto tempo tem trabalho? Enquanto tem diferença de pressão. Quando a pressão está em equilíbrio, não tem trabalho. Durante quanto tempo tem trabalho da força elétrica? Quando tem diferença do campo elétrico. Quando o campo elétrico está em equilíbrio, não tem trabalho do campo elétrico. Certo? Isso aqui é chamado de uma variável extensiva. Extensiva, que ela quer dizer o seguinte, ela se estende por todo o material. Né? A pressão é uma variável extensiva. Tá? Quando você fala pressão no gás, é pressão em qualquer ponto no gás. Que negócio? Ah, também. Também. Mas, entenderam que aqui eu gostaria que aparecesse. Vocês entenderam o que eu gostaria que aparecesse aqui? Vocês não têm nenhuma ideia do que poderia aparecer aqui? Ó, vou tentar seguir o raciocínio pelo aqui, ó. Só existe trabalho enquanto existe diferença de pressão. Se eu fizer essa pergunta, trabalho é fluxo de energia. Então, vou até falar de novo. Só existe fluxo de energia via trabalho enquanto existe diferença de pressão. Porque a diferença de pressão causa uma variação no volume. Ok? Vamos tentar tirar a palavra trabalho e colocar a palavra calor? Eu falo assim, ó, só existe fluxo de calor enquanto existe diferença de chongs. Porque uma diferença de chongs causa uma variação de esbrife. Aqui está a variação de esbrife. Quem é o chongs? Temperatura. Sacaram? Certo? Então vamos colocar um T de chongs. Cara, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. E isso, cara, isso não é demonstrado, isso é pensado. O físico pensa por analogia e fala, cara, se eu tenho aqui um fluxo de energia que está sempre relacionado a uma variável de estado e a uma variável que motiva a variação dessa variável de estado. Certo? Olha lá, vou repetir. Eu tenho aqui um fluxo de energia, o qual está relacionado a uma variável de estado. Mas quem é que estimula a variação dessa variável de estado? Uma variável extensiva. Então eu também quero escrever o calor dessa forma. Eu quero escrever o calor dessa forma aqui, ó. Eu quero escrever o calor, que é um fluxo de energia, a partir de uma variável de estado, só que essa daqui eu não sei quem é. E a mudança nessa variável de estado é causada por uma variável extensiva. Temperatura também, a temperatura é a mesma em todos os pontos. Olha que coisa linda. Estão tão empolgados com a beleza disso? Vocês já sabem o nome daquela variável de estado? Vou lembrar o começo da aula. Eu não vou explicar o que é, mas tudo que eu falar e deixar incógnito está relacionado a quem? Entropia. Não, porque ali não tem capacidade térmica vezes variação de temperatura. Não. É graças à variação de temperatura que existe fluxo de calor. É graças à diferença de pressão, graças à diferença de temperatura, não variação. A diferença de temperatura entre dois estados. Lá a gente estava calculando o fluxo de calor em um sistema, de um para outro. Certo? Aqui nós estamos tentando só descrever matematicamente a quantidade de calor que flui através de uma variável de estado. A temperatura não é através de uma nova variável de estado, para parecer com o trabalho. O que a Maria está falando é o seguinte, professor, nós já temos essa equação. Não, você está ótimo, você está ótimo. Qual é o problema? Você lembrou dessa equação. Você esqueceu de uma.
Você esqueceu de uma. Se eu adotar aquela equação que você quer, para minha analogia, eu causo dois problemas. Um está resolvido, ela está relacionada à variável de estado. O outro é, isso daqui não tem relação com o equilíbrio. Não é isso aqui que motiva. O que me está me deixando confuso, eu não estou entendendo a diferença entre a variação de temperatura e a diferença de temperatura. Não, é a mesma coisa, eu que me confundi. Só que assim, se eu tentar utilizar essa também, eu estou eliminando essa. Estou dizendo, com essa daqui, eu estou dizendo que só tem fluxo de calor quando há. E isso não é verdade. Entendeu? Captou? Então eu preciso. Entendeu agora que eu estou tentando descrever uma nova grandeza por analogia? Não. Fala. Mas, igual isso aqui era para o caso específico que a gente estava ignorando umas coisas que vão ser depois. Essas duas aí seria a gente usando a de cima e ignorando. Ela vai chegar, essa daqui, eu vou conseguir chegar aqui. Entendeu? A partir dessa, essa daqui é mais geral. Entendido? Tudo bem? Eu tenho que conseguir interpretar, inclusive, porque ocorre mudança de estado físico. De novo, é só para aguçar mais a intuição. O que eu falei? O que eu falei para vocês? A definição ruim de entropia é o grau de desordem. Você vai fornecendo calor, a tendência é as coisas se agitarem mais, ter mais desordem. Por isso que ela vai para o estado líquido e para o estado gasoso. Entendeu? Então eu vou entender essa mudança como variação, eu vou entender a mudança de estado como variação dessa variável de estado. Só que eu preciso construir essa variável de estado de uma maneira matemática que faça sentido. Entenderam? E aqui você já está entendendo o que eu entendo por entropia. O que eu entendo por entropia? Uma quantidade matemática criada para você poder fazer esse paralelo. Ela está na natureza. Cara, pra você ter uma ideia, o conceito de entropia é utilizado até no mercado financeiro. No mercado financeiro existem modelos de, estou vendo a hora, de códigos, modelos computacionais para você fazer proteção de dados que utilizam o conceito de entropia. Certo? Só que aí é óbvio que nesse contexto você vai ter que reinterpretar o que é isso aqui. Tudo bem? Pessoal, eu falei que eu ia viajar. Entenderam? Até aqui? Entenderam? Não encosta aí que se você respirar perto desse fio, a câmera cai. Ela perde contato. Tudo bem até aqui, gente? Então, olha só. Eu espero que vocês tenham capacidade... Não. Cara, eu já estou ruim, já estou cansado. Já na segunda ainda. Como que chama quando você exige que a pessoa tenha capacidade de raciocínio? Não. De crítica, como é que fala? Senso crítico. Eu espero que vocês tenham um senso crítico suficiente para falar assim, professor, posso até estar entendendo tudo que você está falando. Posso. Mas, daqui para cá, tá parecendo que não tem nada a ver com daqui para lá. Certo? Tudo bem? Por isso que é uma pausa. Tudo bem? Então, só vou recapitular. Por analogia, cara, existem outras formas de calcular trabalho. E o legal, eu trabalho em outros sistemas, que o trabalho vai seguir sempre isso. É uma variação de uma variável de estado provocada por uma grandeza que causa um desequilíbrio. Cara, a analogia é muito sensacional. É muito sensacional. Tudo bem? Isso daqui que eu estou passando aqui não tem no Senzai. Pode ver que tem a ver com o quê? Não, é aí que você perdeu a parte principal. Tá? Vou recapitular aí. Não saia mais da sala, a não ser que seja desesperador. Tá bom? O que é trabalho? Trabalho está relacionado com a variação do volume, que é uma variável de estado. Só que o volume só varia enquanto existe uma diferença de pressão. Então, trabalho é pressão vezes variação do volume. Tudo bem?
Então eu quero construir uma equação parecida para o calor. E aí eu quero conhecer, espera aí. Então eu vou fazer o seguinte, olha. Trabalho está relacionado à variação do volume. É um fluxo de energia que depende da variação do volume. E o volume só varia enquanto há diferença de pressão. Aí eu quero a mesma frase para o calor. Aí eu vou falar, calor é a variação do esbrife, o qual é causado enquanto tem diferença de chongs. Aí a Maria já falou, não, calor é diferença de temperatura. Então eu já sei que eu coloco aqui. Então a minha busca agora é por quem é essa variável de estado. Entendeu? Todo mundo entendeu? Tudo show de bola? Tudo bem? Tudo bem, Raíssa? Tá bom. Vamos lá? Vamos. E agora, como é que eu acho essa variável de estado? Vamos continuar. Trabalho. Bom, não faz nem sentido perguntar se trabalho é variável de estado ou não. Tá? Mas trabalho é integral de PDV, né? O trabalho depende do caminho, né? Entretanto, olha que legal. Olha que legal. Integral PDV. Vê se vocês concordam comigo. Depende do caminho. Certo? Escrevi alguma coisa errada? Escrevi algum absurdo? Escrevi algum abcego? Abmudo? Não, não tem nenhum absurdo, certo, Leandro? Eu vou colocar uma outra integral aqui, eu quero ver se você é esperto o suficiente, Leandro. Quero ver se você é esperto o suficiente. E eu vou escrever integral de caminho e você vai me falar se ela depende do caminho ou se ela não independe do caminho. Tudo bem? Ok? E aí, Leandro? Depende do caminho ou não? O que é aquilo ali, gente? O que é aquilo ali? Variação do volume. A variação do volume depende do caminho? Ou só depende do volume inicial e inicial? Só depende do final inicial. Certo? Tudo bem? Eu vou até escrever a definição aqui ó, de integral. Ó. É o limite quando n vai para mais infinito, somatório com i variando de 1 até n dos pequenos delta VIs. Ok? Ali, escrito daquela forma, você percebe mais claramente que independe do caminho. Porque o que eu vou pegar? Eu vou pegar a primeira variação de volume, vou somar com a segunda, vou somar com a terceira, vou somar com a quarta. Eu posso até mostrar para vocês, isso aqui é meio boboca. Vamos lá, primeira variação de volume. V2 menos V1. Mais. Segunda variação de volume. V3 menos V2. Próxima variação de volume. Mais V4 menos V3. Vou parar nessas. Olha que legal. Menos V3 vai embora com mais V3. Menos V2 vai embora com V2. Quem que sobra? Só inicial e final. Certo? É que eu cortei errado. Tudo bem? Mas percebeu que só sobra inicial e final? Tudo bem? Estou fazendo isso para você que falou que tem dificuldade de cálculo. Então, se você não entendeu, você me fala. Tá bom? Estou te cobrando. Tudo bem? Então, isso é um indicativo de que o volume é uma variável de estado. Essa é a definição de variável de estado. Uma variável de estado, a integral de caminho dela, não depende do caminho. Ótimo. Ótima hora para eu parar a aula. A gente volta